Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma live no nosso canal Dê a Dica TCI, Ufologia e Espiritualidade. E eu já estava com saudades, porque faz bastante tempo que eu não faço live, né? E para abrir de novo as lives com chave de ouro, o nosso convidado é o professor Jefferson de Souza. O professor Jefferson Borba de Souza nasceu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e teve seu primeiro contato com alienígenas aos 7 anos de idade, o que mudou totalmente a sua vida e possibilitou as fundações de uma existência dirigida aos conhecimentos e elevação espiritual. Dotado de uma perspectiva única e habilidades pós-cognitivas, se auto-superou intelectualmente e psiquicamente, atingindo patamares ascendentes em diversas áreas do espectro metafísico. Suas áreas de estudos científicos vão desde a astroarqueologia, teologia aplicada, política internacional e exopolítica, exoantropologia, desde antropologia geral, biologia convencional e exobiologia, mineralogia, espeleologia, engenharia estrutural generalizada, ecocultura e ecologia especializada, astronomia e astronáutica, física aplicada e quântica, oceanografia e biologia marinha, metafísica multiprocessada, técnicas terapêuticas alternativas, estudos avançados de teorias pluridimensionais, energias alternativas planetárias e interplanetárias, estruturas energéticas alternativas, robótica e estudos de androides, cintozoides, biotecnologias e neurociências, estudos teoréticos crononáuticos, estruturas e ciências aplicadas alienígenas tecno-orgânicas, entre outras áreas de estudos científicos diversos, especialmente de caráter antropossociológicos, para definir alguns dos seus parâmetros didático-culturais, entre outras tipologias de estudos diversos e não convencionais. Formado em administração de empresas pela Universidade de Barcelona, Espanha, e cursos de especialização em áreas diversificadas na Sorbonne Université, em Paris, França, e na Universidade de Hannover, na Alemanha. Fala, lê e escreve perfeitamente inglês e espanhol, além da influência do seu português nativo com conhecimentos limitados de francês, também no idioma italiano. Possui certificação de estudos gnósticos ancestrais e antropologia agnóstica global, investigador internacional dos temas de estudos alienígenas, metafísica aplicada, criptozoologia e enigmas em geral por mais de 45 anos. Também é investigador de campo destes temas. O professor Jefferson também é palestrante e escritor internacional. Escreveu a série Blue Planet Project, divulgada em inglês nos Estados Unidos, distribuída por Spectrum Radio Network, New York City, e atualmente por Amazon.com. Em 1991, ajudou Wendell Stevens a produzir o primeiro Congresso Mundial de Ufologia em Tucson, Arizona, Estados Unidos, que ineditamente apresentou uma venusiana que alegava ser uma entrante em um corpo terrestre com a memória total de sua vida anterior passada em Vênus. Na véspera do encerramento, houve uma reunião fechada exclusivamente para conferencistas e pesquisadores presentes no evento, que durou cerca de 6 horas, com vários relatos misteriosos ufológicos, sendo redigida e divulgada uma declaração. O primeiro Congresso Mundial de Ufologia, realizado em Tucson, Arizona, concluiu seus trabalhos de 5 dias, colocando publicamente as evidências quanto à existência do fenômeno UFO e de sua origem extraterrestre. Conhecimentos estes acumulados ao longo de 44 anos de pesquisas intensas e completas do assunto, baseadas em constantes avistamentos de UFOs no mundo inteiro. Pela primeira vez, pesquisadores de 40 países se reuniram para comparar suas informações, seus dados e suas experiências, com a finalidade de informar ao público mundial quais são as provas concretas sobre os UFOs. A intenção destes conferencistas é de que tal informação se torne pública e conhecida por todos. Tais conclusões serão também submetidas à ONU, assim como ao Departamento de Estado norte-americano. Quanto ao futuro próximo, foi oficialmente solicitada à delegação soviética a condução e execução da próxima edição deste congresso em Moscou, 1992. Outro assunto que muito se falou foi sobre a política praticada pelos governos em relação aos seres extraterrestres, e isso levou à repetição de uma frase ouvida por todos os lados: uma nova ordem mundial está se iniciando. Documentário especial para a TV feito por Discovery Channel sobre o Blue Planet Project, traduzido para o português. Entre os anos de 1996 e 2019, o professor Jefferson, por quase 25 anos, foi encarcerado nos Estados Unidos, aonde trabalhou em projetos secretos para a Agência de Segurança Americana, sob acusação de seus diferenciados conhecimentos e pesquisas de atividades paranormais e extraterrestres monitoradas por potências mundiais. Ao final do ano de 2019, foi libertado e imediatamente deportado para o Brasil. Professor Jefferson conta no momento com a ajuda de admiradores e amigos e recebe doações espontâneas via chave Pix. Gratidão a todos que apoiam o seu trabalho e essa grande missão. Namastê. E é isso aí, pessoal. Para quem não conhece o professor Jefferson, aí tem um pequeno resuminho
né? Não, na minha internet, na verdade, tá boa. O que tá ruim hoje é o StreamYard. A conexão do StreamYard tá péssima. Então, eu acredito que tenha dado umas travadas no vídeo, mas infelizmente não tem o que fazer. A minha internet tá boa, que eu já fiz o teste, tá 10. O problema realmente é o StreamYard. Mas, enfim, né? Vamos continuar. Então, eu tenho o primeiro recadinho para passar. Nós temos um grupo. Gente, minha imagem travou. Tá travado para vocês? Alguém me responde, Tá por um pouquinho favor, porque a travado, minha tá um travou pouquinho. totalmente. Você escuta a voz, você vê de vez em quando alguma coisinha, mas a voz. O pessoal tá me ouvindo aqui no chat? Travou tudo, até meu chat travou. Meu Deus. Tudo travado, Isso. ó. Eu estava contando pro professor. Não sei se o povo tá me ouvindo aqui, mas eu estava contando pro professor que saiu até uns negócios voando aqui no meu quarto agora há pouco. Então, o negócio aqui tá meio enrolado mesmo. Pior que eu não consigo nem ver. Peraí, deixa eu ver se destravou agora aqui. Tudo travado. Gente, que coisa. A luz. Alô? Bom, parece que eu estou sozinho aqui, não sei se vocês estão me escutando. Alguém me confirma que estão me escutando? Estou vendo por shot, se alguém me diz, me dá confirmação que estão me escutando. Que coisa, para que tu veja. Bom, tá bem então. Eu vou tentar a partir daqui, tá? Eu quero desejar uma boa noite a todos aqueles que estão aqui nessa parte do Brasil e um bom amanhã para aqueles que já estão mais longe. E tem gente de Portugal aqui também. Quer dizer, então eu desejo para vocês uma boa noite. O tema que a gente vai estar falando hoje é único, que eu não havia comentado em nenhum outro lugar ainda. Nós vamos falar sobre os níveis tecnológicos das civilizações extraterrestres. Até agora não se havia comentado isso. Então, dentro desses níveis tecnológicos, existem chamadas escalas de civilização. Então, vamos ver as escalas de civilização aqui, tá? A primeira escala, chama-se escala 1, é também conhecida como telepresença. O que é telepresença? Tá? Imagine um alienígena que, para vir estudar aqui na Terra, ele não tem que deixar o seu planeta. Eu sei que isso não faz nem sentido, né? Se ele não sai do seu planeta, então como que ele vai estudar a gente aqui na Terra? Eles são capazes de criar um avatar holográfico. Esse avatar holográfico é mandado por um lançador de partículas. Voltei, professor. Oi, eu estava aqui falando, porque eu não sabia se estavam escutando, então eu comecei sem você. Travou tudo. Meu computador ele não trava de jeito nenhum. Travou o StreamYard, travou o Google Chrome, travou tudo. Voou mais um negócio aqui no quarto, o negócio tá... Sabe o que eu penso que está sendo isso também? Pode ser um presentinho dos meus amigos lá do norte. Sim, com Porque certeza, de repente né? eu comecei a falar muita coisa que eu não devia, então tem muita gente aí que tá um pouco cismada comigo, que eu estou falando demais. Mas eu penso que eu tenho que compartilhar esse conhecimento com as pessoas, é vital, é importante que eu faça isso, que eu comparta com as pessoas, independente do que eles pensam, do que eles não pensam. E eu também não estou aqui revelando nomes ou contas, outras coisas que quem sabe se eu sei ou não. Mas mesmo que soubesse, como diz um, né? Quem mexe no vespeiro não quer que as vespas venham para picar um, né? Então, deixa eu fazer o meu coisinho aqui, eles ficam no cantinho deles lá e param de incomodar a gente aqui. Então vamos fazer o seguinte, professor. O senhor começa a live e no meio da live, quando tiver mais pessoas, aí eu passo os recadinhos, que eu acho que fica melhor, né? Eu penso que sim. Vamos continuar então. Eu estava falando que eu estou apresentando um tema inédito que nunca foi apresentado em nenhum outro lugar antes, tá? Que é uma escala de civilizações. São 3 escalas básicas de civilização. A escala 1, a 2 e a 3. A 1 é uma das mais avançadas, aonde o ser alienígena
para vir aqui estudar na Terra, ele não tem que sair do seu planeta. Ele fica lá. Mas então, se ele fica lá, como é possível que ele venha estudar aqui? Ele está fazendo uma viagem astral? Não. Ele está fazendo na projeção de visão remota? Não. Ele criou um avatar holográfico. Como se cria um avatar holográfico? Primeiro você tem que fazer uma manipulação de fotons. O que é um fóton? É uma metapartícula que forma luz. Logo depois, você toma campos gravitacionais. Os campos gravitacionais, quando são manipulados, eles dão impressão de solidez. Assim que um holograma, que é transparente, intangível, porque a luz, se toca em você, você tem a sensação de ser tocado. Mas não é o holograma que está tocando você, é o campo gravimétrico projetado por esse ser que está a anos-luz. E uma pessoa pode perguntar, mas pera um momentinho, a distância de anos-luz, então como que ele está em contato com algo tão longe? Simplesmente pelo fato de quando essas partículas elas se separam e ele projeta elas, não importa que ponto do universo você esteja. Você pode estar do outro lado do universo. Vai ser como se estivesse ali mesmo. Então, esse é o tipo 1. O tipo 1, ele cria essa ilusão de solidez. Ele cria uma ilusão de uma realidade física, quando em verdade, não. É um ser tão evolucionado que ele não necessita tecnologias. Ele não tem naves, ele não tem instrumentos, mas ele tem a sua mente. E a sua mente é mais que suficiente para projetar todas as coisas que ele necessita. Então, esse tipo de ser, que é um dos seres mais raros que existem, tá? Não tem um nome que eu possa apresentar, porque eles não usam nomes. Eles se conhecem entre eles pela biofrequência. Cada um tem uma biofrequência única, que é como se fosse uma impressão digital. Então, tem duas iguais. Então, eles não utilizam o processo de verbalização. São seres físicos? Eles são seres que chamam-se metafísicos, ou quase físicos. Ou seja, eles estão em um processo de transformar-se em absolutamente etéreos. Mas como não atingiram esse ponto, eles estão no estado de semi-solidez. Mas um estado de semi-solidez faz com que eles não possam manipular tecnologias, ou seja, coisas físicas. Mas eles são capazes de criar esses avatares, ou até mesmo certas coisas com a mente deles, e dando a impressão de solidez, quando em verdade são fotões somente. Então, naves, equipamentos, tudo isso, tá? Eles não têm uso, não se necessitam disso para nada. Mas, ao mesmo tempo, eles projetando isso, por que eles fazem isso? Por que eles criariam uma nave ou um ser, alguma coisa assim? Por que eles não se apresentam somente como eles mesmos? Porque eles compreendem uma coisa. O ser humano, ele é baseado em coisas que ele compreende. Em coisas que ele compreende, ele pode dominar. Não digo dominar, mas pelo menos controlar. Então, quando se fala de naves espaciais, quando se fala de seres físicos, então o ser humano se sente mais à vontade porque diz, isso eu entendo, isso eu compreendo. Agora, de repente, estamos falando de hologramas que se materializam e são capazes de interagir com coisas físicas por causa de campos gravimétricos. Meu Deus, a pessoa ia ficar louca, vai dizer assim, meu Deus, o que é isso? E aí se perdia o intento do que ele está fazendo. Essas raças são raras, tá? E simplesmente chamam eles, tá, de classes alfa. Então, classes alfa seria o equivalente para a nossa classe alfa. Claro que eles têm... Será que existe um idioma que seja igual para todos? Notem, primeiro tem que ver quais são as espécies capazes de verbalizar. O que é verbalizar? Verbalizar é a capacidade de expressar-se por ondas sonoras. Como isso funciona? As cordas vocais estão vibrando. Essa vibração, ela vai atingir a região palatal, que é o céu da boca. Então, o que passa quando atinge o céu da boca? Cria um eco. Esse eco é modulado por a língua. A nossa língua, quer dizer, ela tem uma função. A função da língua é a modulação de sons. Quer dizer, não se usa a língua somente para ver se algo é salgado ou doce, ou para os órgãos de sentidos de compreender gosto. Não. A língua tem um processo de modulação que é vital
na nossa capacidade de comunicação verbal. Então, assim eles são capazes, mas eles não estão produzindo isso. Eles têm uma forma diferente de ser. Então, esses seres que verbalizam, eu diria que estão na média de, vamos pôr aí, uns 65%. Talvez até 70%. Mas 30% deles não utiliza a verbalização. Se não utiliza a verbalização, então como se comunicam? Ah, telepaticamente. Mas o que é comunicar telepaticamente? É ler o pensamento dos outros? Ou deixar que eles leiam os seus? Não. Telepatia não é isso. Telepatia é a capacidade de sincronizar a um sistema neural, porque cada vez que você está pensando, as suas duas neuronas tiram uma carga bioelétrica, porque nós somos seres bioelétricos. Querem um exemplo disso? Sentem uma cadeira plástica e roçem suas mãos. Vocês vão ver que vocês vão criar eletricidade estática. Por quê? É a cadeira que está criando? Não. É a fricção que está criando em relação aos elétrons que ele está liberando. Então, esses elétrons que está liberando vão criar esse campo. Então, basicamente, esse é o processo. Em telepatia, a verdadeira telepatia não é a leitura de pensamentos como as pessoas pensam, mas simplesmente o sistema neural tem que ser compatível com outro sistema neural, para que exista um processo de mútua comunicação. Nesse caso, o que faz? O telepata, a pessoa, tem que descobrir qual é a frequência neural que aquela pessoa está irradiando. Nós irradiamos frequências neurais quando estamos pensando. Eu dou um exemplo para vocês, tá? Quantas vezes vocês saíram na rua e tem uma sensação que estão observando você por trás? E você se vira bruscamente. Normalmente, na maioria das vezes, você vai ver que teria de verdade a pessoa olhando você. Então, como é possível que você soubesse isso se você está de costas? Um sexto sentido? Sim e não. Mas, em verdade, o que passa é o seguinte. Ao redor do seu corpo tem um campo energético que chama aura humana. E eu falei antes dessas energias neurais, os olhos de vocês não são simplesmente para absorver luz e ver imagens, mas vocês transmitem energias por vias oculares. Então, no momento que está observando uma pessoa, essas energias estão indo na direção dela. Quando essas energias tocam a aura, o campo energético, a pessoa se dá conta que houve um contato. Então, ela se volta para saber quem é que está observando ela. Assim que se assume o processo. Então, vocês vejam, telepatia é isso. É a capacidade de transmitir não somente o conhecimento, não somente a ideia da verbalização ou da conversação. A telepatia também funciona como empatia. Aquilo que eu estou sentindo, eu transmito a você. Aquilo que você está sentindo, eu vou sentir também. Chama-se simbiose empática. Então, esse é um processo. Então, essas civilizações, elas são independentes. Elas são parte do que se chama do grupo rebelde. Os rebeldes, eles trabalham com a Federação de Galáxias. Mas um detalhe interessante sobre isso, os rebeldes. Tá? Eles são seres positivos, tá? Que trabalham com a Federação. Então, por que são rebeldes? Eles são rebeldes por fato de que eles querem sua independência. Eles não querem fazer parte de um grupo seleto da Federação. Eles querem continuar com a sua independência. Então, por isso que eles são considerados, eles são chamados de rebeldes. Pois esses, então, eles não têm que mandar expedições à Terra, ou naves, ou tripulantes. Eles ficam no próprio planeta deles. E a partir daí, eles mandam esses avatares. Esses avatares contatam as pessoas. Um detalhe importante, tá? Quem é que contata as pessoas? Quem é que abduz as pessoas? São os mesmos grupos? O mesmo grupo que está... O primeiro grupo que está contatando pessoas também está abduzindo pessoas? Não. Não. O que passa é o seguinte, tá? É importante que vocês vejam que existe um processo. E como funciona esse processo? Funciona da seguinte forma. A Federação é o grupo das 5 civilizações, ou mega civilizações, mais poderosas e com mais recursos desse quadrante estelar. Então, o que passa? O que passa é que justamente a Federação é como se fosse os guardas florestais dos planetas. Quando eles estão vendo que estamos sendo assediados
eles interferem, eles não permitem contatos não autorizados ou contatos que vão prejudicar o andamento da civilização humana. Ok? Eu quero que vocês vejam o seguinte, tudo é um processo. Muitos de vocês se perguntam, puxa vida, eu queria tanto poder comunicar-me com esses seres, eu queria tanto poder comunicar-me com, como posso chamar, guias espirituais. Como eu faço isso? Pois eu diria o seguinte, o mais importante é que você se encontre primeiro como pessoa. Para que você esteja pronto para expandir a sua consciência e de verdade interrelacionar com seres que estão numa frequência mais elevada, você tem que ajustar a sua própria frequência. E como funciona isso? Simplesmente o que se faz. Primeiro é atingir o equilíbrio interior. Ah, eu estou equilibrado, eu estou muito bem. Será que está muito bem? Vamos fazer um resumo da sua vida. Como você faz isso? Você vai, chega diante de um espelho e observa exatamente se você é a pessoa que você espera ser. Porque senão, você vai ver que, então tem coisas sobre mim que eu necessito mudar. Ou sou uma pessoa muito curiosa, que eu sempre tenho que saber o que está passando. Por um lado, curiosidade é bom, mas tudo que é excesso é mau. Então, talvez aí seria interessante que você criasse um meio termo, que você encontrasse uma base de estabilidade. Eu sou uma pessoa muito calma e pacífica, mas eu não gosto que façam coisas contra mim ou contra meus amigos, porque me transformam numa fera. Isso é bom, porque uma parte sua é um sentimento maternal ou paternal de proteção, mas ao mesmo tempo não cria a estabilidade necessária para isso. E depois a empatia. A empatia é importante, por quê? Não, primeiro empatia é com as pessoas, mas antes que você seja empata com as pessoas, o que é empatia? É uma conexão, onde você sente o que a pessoa sente. Antes que você faça isso com pessoas, faça isso com o seu meio ambiente. Se conecte com tudo, com o ar, com as plantas, com os animais. Estabeleça um processo de paz e serenidade interior. Quando você tem isso, então, você pode progredir ao ponto de expansão de consciência. E quando você expande sua consciência, aí então você estaria entrando em contato com um guia espiritual ou com uma entidade benigna, alienígena, que está buscando contato. Ok? Antes que eu entre na escala 2, eu gostaria de saber se existe alguma pergunta que vocês gostariam que eu respondesse. Porque assim, temos uma participação. Eu falando é muito bom, todo mundo escuta, é interessante e tudo, mas eu quero vocês participando. Mas antes que vocês digam algo, eu vou pedir um favor para vocês. Toquem no botãozinho, tá, do like. Por quê? Porque a Jaque está aqui fazendo um trabalho maravilhoso. Um trabalho de trazer conhecimento para vocês. Ela está dando o máximo que ela pode e ela necessita de toda ajuda que vocês possam dar. Então, que esforço é esse de tomar um dedinho e apertar ali, pum, like. E não somente, subscrevam ao canal. Ou ali no outro pontinho, pum, subscrevam ao canal. E finalmente, toquem o sininho. E na opção que diz todas, ponham isso. Porque quando vocês fazem isso, aí mostra a relevância do canal. E o canal, então, importa, porque as pessoas estão querendo ver mais. Mas depende de vocês. Tudo que a gente está fazendo esse trabalho de progressão espiritual depende de vocês. Vocês não são meros observadores, vocês são participantes. Vamos ser ativos, é importante, ok? Então, já aqui, temos alguma pergunta? Áudio, nos escuta. Não se escuta nada, Márcio. Os poltergeists estão trabalhando do brabo aí, ou então tinha a CIA dando um alô pra gente. Um dos dois. Um pouquinho de paciência a gente quer, já que está tendo problemas técnicos, mas ela já vai resolver isso.
É que, infelizmente, quando eu estou falando, geralmente coisas passam. É de se esperar. Então, por isso eu peço a paciência de vocês, a compreensão de vocês, porque foi uma coisa. Não se escuta nada. Nada, nada, nada. Não, mas eu não sei, espero. Espero que esteja escutando. Sair e entrar de novo? Tá bem, vou fazer isso então. Tô saindo um momentinho, gente, mas já volto, hein? Deixa eu ver aqui. Bom, vocês me escutam aí? Muito bem, eu vou continuar então. Eu penso. Ahn, se tem perguntas por aí, só botem que eu vou ver se, aqui lendo aqui os comentários, eu posso ver se respondo. Alguém tem alguma pergunta que quer fazer? Senão, eu continuo. Façam uma pergunta que eu vejo por aqui. Eu digo para vocês, normalmente eu peço desculpas, mas é que ultimamente, quando eu começo a falar e começo a explicar as coisas, coisas desse tipo acontecem, esses ataques cibernéticos, porque basicamente é isso, a Tiago foi neutralizada por uma coisa, mas a gente continua mesmo assim, tá bem? Bom, vamos ver o segundo caso então. O segundo caso são as civilizações 2, aquelas onde a tripulação não é totalmente uma tripulação viva. Eles são vivos, mas não da forma que a gente compreende. Você sabe o que são biorobôs? Tá? Biorobôs, eles são, eles são formados de forma orgânica, são compilados, mas eles não têm vontade própria, eles são produzidos em laboratórios. Então, em vez de você ter uma tripulação composta de seres da mesma espécie, vamos tomar, por exemplo, o Jagara Collective, aquele que vocês conhecem como os Greys, os cinzas. Os Greys são uma cor. O nome dessa civilização é Jagara Collective. O Jagara Collective funciona em grupos de 4. Como é o grupo de 4? 3 deles são biorobôs. São aqueles de 1 metro de altura, mais ou menos, tá? Pequenininhos. E tem o grande. O grande é o que está controlando, é o controlador deles. Eles se passam sempre como diz, somos biorobôs que formam uma unidade. Então, essas são grupos de 4 que eles sempre fazem. Então, assim, tripulações pequenas dos Jagara é que chegam ali. Mas, na verdade, o resto que faz o volume, digamos, da tripulação, não são controladores, mas são os biorobôs. Então, por isso, vocês têm que ver que são uma conjunção
de vários seres juntos. Eles são uma conjunção, por exemplo, eles são híbridos. Não híbrido da forma que vocês imaginam, que um híbrido tomou extraterrestre ou um humano. Não, isso não tem nada a ver com humano. Eles são híbridos no sentido que são espécies distintas que estão reunidas formando uma espécie nova. Então, por isso que eles são híbridos. Eles têm uma parte reptiliana, eles têm uma parte insectoide, eles têm uma parte metamamífera, e eles têm até uma parte botânica. Então, imagine, para que tu veja. Isso não é fácil, é complicado. Então, o que é importante nesse processo? É que a gente veja que esse tipo de civilização, a gente não está entrando em contato com as pessoas que estão no poder. Estamos sendo simplesmente usados por os pequenininhos esses. Então, normalmente, quando passa um caso desse, é o caso típico dos caóticos. Assim passam as abduções. As pessoas são levadas normalmente em conta da sua vontade. E o que passa com elas? O que passa com elas é que, ao mesmo tempo que elas estão sendo levadas em conta da vontade, tá? Nem todas retornam. Infelizmente, existem casos que pessoas foram levadas e não retornaram. Ou pessoas que desaparecem. Não faz muito, estava circulando vídeo na internet de uma sequência de filmagem tirada por uma câmera de segurança. Então, aparecia uma pessoa, um rapaz estava saindo de casa, é uma filmação em preto e branco, que é uma câmera de segurança. Então, a pessoa estava saindo de casa. Quando ele sai fora ali da área do quintal e vai sair para a rua, o que passa? Ele desaparece. Se vê um raio de luz, e esse é um exemplo de abdução. Quer dizer, é algo bem interessante e complexo. Então, já viram como é a coisa. Eu diria que uma coisa importante de fazer agora, tá, seria que, se vocês têm alguma pergunta, eu vou lendo aqui nos comentários e tento responder, porque eu quero uma participação de vocês. Eu necessito que vocês sejam uma parte integrante, porque não é simplesmente eu falando aqui. Eu quero que vocês participem de tudo. Só um momentinho aqui, que eu estou vendo se eu consigo saber o que está passando. A professora Jaqueline falou para a senhora entrar. Pode entrar e continuar a live, que ela vai demorar 9 minutos, tá bom? Ela já entra, pode voltar, pode dar aula tranquilamente. Então, o que está passando aqui é isso, tá? Que tudo é uma questão de compreender esses seres. E temos, finalmente, o chamado a escala 3. Qual é a escala 3? Essas são dos seres físicos. Esses são os seres que a gente conhece na maioria. Agora, o importante é que vocês vejam as escalas de interação desses seres. Vocês sabem que são os contatos imediatos? Os contatos imediatos são uma forma de intercomunicação entre nós e os alienígenas. Se havia apresentado contatos do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, até do quinto grau. Eu fui a pessoa que elaborou o contato de sexto grau e sétimo grau. Então, agora eu vou rever com vocês tudo isso. Aqui tem uma pessoa, Joyce Line, tem uma pergunta. Se eu quer saber quem são os seres um pouco azuis que tenho visto em desdobramento. Um igual na abertura, isso pode me ajudar, se souber. Bom, existem vários seres de cor azulada. E tu vê que não é um azul, é um azul celeste, mas misturado com outras coisas, dependendo da frequência. Podem ser antarianos, entre outros, quer dizer que tudo depende da raça. E tem que ver como seria, Joyce, a tua interação com eles. Mas eu diria que normalmente são seres positivos, eles não fazem abduções, eles tentam contatos. Essa seria uma boa coisa. Alguém tem mais uma pergunta, mais da Joyce? Se vocês fazem aqui por short, eu posso ver aqui e responder. Eu digo isso para que vocês possam participar, para que a coisa tenha uma participação maior. Ninguém? Então tá, então eu vou continuar, tá? Vamos ver aqui. Vamos falar agora dos seres transdimensionais. Existem vários tipos de seres transdimensionais. Existem os seres etéreos e seres físicos.
Eu dou um exemplo de seres transdimensionais. O caso de George Adamski, na Califórnia, tá? Isso foi lá para os anos 50, 60, tá? Foi um dos casos mais bem documentados que existem. Porque George Adamski, tá? Ele via ali perto do Ponte Palomar, onde existia um grande telescópio naquele momento, em Califórnia, e ele começou a ter contatos com um ser que se apresentava como um venusiano, um ser de Vênus. Então, eles trocaram muitas informações. Adamski foi capaz não somente de viajar nas naves, como também tirar fotografias. São as fotos mais nítidas, perfeitas de naves, inclusive de naves mãe. Até isso a coisa chegou. Ele foi enviado a conferência ao redor do mundo, e ele era uma pessoa humilde, simples, de repente começou a demonstrar uma sabedoria enorme. E no final, quando ele faleceu, ele foi sepultado no cemitério de Arlington, que é o cemitério dos grandes heróis americanos. Agora, fica aquela coisa, ele disse que o ser vinha de Vênus, então Vênus é habitado? É possível que Vênus tenha formas de vida, mas não formas de vida inteligente ou interplanetária, com capacidades interplanetárias. Então, como explicar que esse ser se apresentou como Vênus? E não foi o único. Depois veio um outro caso famoso de um outro ser chamado Valiant Thor. Se você busca em Google, vocês vão descobrir Valiant Thor. E esse Valiant Thor é o único alienígena que abertamente visitou a Casa Branca. Existem fotografias dele interrelacionando com altos membros da cúpula norte-americana. Ele se assemelhava a um nórdico, uma pessoa comum. Apenas que ele não tinha o cabelo loiro, ele tinha um cabelo castanho e olhos castanhos também. E ele também dizia que era de Vênus. Então essas pessoas vêm dizendo que são de Vênus. E por quê? Sabendo que Vênus não tem uma civilização capaz de atravessar o espaço para visitar outro planeta. Porque eles são seres transdimensionais. Eles vieram de uma dimensão onde Vênus não ocupa a segunda órbita, mas ocupa a terceira, ou seja, a órbita da Terra. Só que nessa dimensão de onde vieram eles, a Terra não existe. Vênus ocupa o lugar da Terra. E os venusianos seriam uma contraparte de nós mesmos. Eu sei que parece confuso e complexo, mas assim são os mundos transdimensionais. Realidades alternativas, onde muita coisa se assemelha, mas nunca vai ser totalmente igual, porque cada universo é único. Então, isso é uma coisa interessantíssima. Então, oi, Jaque, voltou. Que bom. Tive que reiniciar o computador, o microfone não queria funcionar, voou mais coisa aqui dentro do meu quarto, a luz piscou um monte de vezes. O negócio Isso parece difícil. ser uma influência externa. Sim, e bem com forte. certeza. Eu estava aqui respondendo perguntas e tentando como desanimar as pessoas por um detalhe. Eu quando dou as lives, eu estou aqui falando, mas a forma das lives é sempre essa. As pessoas falam. Por mais interessante que seja o que eles digam, fica uma coisa unilateral. Agora, eu gosto de uma participação. Eu gosto quando o povo se manifesta, o povo faz perguntas, eu possa ajudá-los a elucidar com essas perguntas. Eu penso isso. Ok? Agora eu já perdi, não sei quem fez pergunta, quem não fez pergunta. Aqui tem uma da Cibele MR. Boa noite. Professor Jefferson, esses seres transdimensionais podem nos manipular? De que maneira? Eu vou explicar para vocês como funciona a manipulação desses seres. Esses seres vão manipular vocês de acordo com a força de vontade que vocês tenham. Ou seja, no momento que vocês deixam que seu medo controle suas ações, eles vão ter controle de você. Se você se põe numa posição de que você sabe quem você é e você é dona absoluta da sua mente, não há forma que nenhum ser possa manipular você. Vocês manipulam vocês porque vocês permitem que eles façam essa manipulação. E como que vocês permitem? A ação do medo. A ação do medo é perfeitamente capaz de desequilibrar as defesas de uma pessoa. No momento que essas defesas estão baixas. É isso. Então, como a gente pode se proteger? Fácil. Primeiro, controle o seu medo. Tenha fé em você mesmo. Saiba que você é um ser maravilhoso. Você não está sozinho. Você tem um apoio de pessoas que você conhece e pessoas que você nem conhece. Mas se você tem fé
em você e em sua forma de ser, você vai começar a suprimir o medo. Todos nós temos algo, porque o medo que é quando a incerteza de algo se põe assim. Mas você tem todos os elementos para vencer isso. Então, Sibeli, eu diria o seguinte, para proteger disso, o que você tem que fazer? Você tem que encarar esses seres, não com hostilidade, mas dizendo que respeitem a sua integridade como você respeita a deles. E não tenha medo, porque eles não podem fazer nada contra você. Você faz algo contra você quando você sente o medo, porque você abre todas as portas e convida eles para entrar. Mas quando você se fecha em sua fé, tendo confiança que você tem o controle, nada, nem ninguém te pode parar. Tu é um ser divino, somos todos seres divinos. Ok? Quem mais? Inclusive, professor, eu sou uma pessoa que eu não tenho medo. Eu falo assim para eles, não, eu tô no comando, eu vou fazer, a live vai acontecer sim. Entendeu? Isso é que é importante. Isso Eu é sou uma pessoa que importantíssimo. não tenho medo de jeito nenhum. Isso é muito importante, isso é fundamental, que tu tenha e mantenha essa integridade pessoal, sabendo que a tua fé te restabelece, a tua fé te protege, a tua fé te força, tu tem forças com essa fé. Então, eles não podem fazer nada, absolutamente nada, porque eles não têm controle sobre você. Então, isso, Sibeli, é a melhor forma de fazer. O que mais que temos? Temos outras perguntas. Deixa eu ver se o senhor já respondeu do Ufologia Express. Qual foi? Não me lembro de ter respondido. Qual é? Valiante Thor era Tá um ser... Respondeu já essa? Não, põe aí, por favor. Valiante Thor era um ser transdimensional de Vênus. Algum outro ser transdimensional que conhecemos e não sabemos que era um transdimensional? Sim, o venusiano de George Adamski. George Adamski, o grande herói norte-americano, que entrou em contato com esses seres venusianos. Ele tirou as fotos mais fantásticas que existem. Só tem outras fotos que rivalizam as deles, que são a do Billy Meyer, de Suíça. Mas Valiant Thor era um ser transdimensional de Vênus. Mas o Vênus dele não era na segunda órbita. O Vênus dele era na terceira órbita. O que quer dizer isso? Que as condições dos ecossistemas venusianos botavam Vênus igual que a Terra. Com oceanos, com lagos, com florestas, com montanhas, com tudo. E não o Vênus que conhecemos aqui na segunda órbita, que a pessoa que pousasse lá morreria em segundos pela atmosfera poluída e a pressão e tudo isso. Então, essa é a questão. E seriam os dois exemplos mais famosos de seres transdimensionais. É claro que existem outros seres transdimensionais, mas por questões éticas e por questões de segurança, eu não poderia revelá-los agora, pelo menos por um momento. Tá. Aqui nós temos, não é bem uma pergunta, né? É um comentário. A transcomunicação experimental, que é a Gilcleia, diz o seguinte: professor, embora na TCI a maioria dos contatos são com falecidos, acredito na participação desses seres bio, porque perguntei por um ser específico e tive resposta nítida que dizia... Deixa eu ver se tem o resto. Sou robô, só buscar link. Na mesa, ajudar você na escuta. Eu diria o seguinte, que tudo isso é bem interessante. Que a transcomunicação instrumental, ela projeta, ela abre a possibilidade de materialização desses seres utilizando frequências de luz. Eles se tornam visíveis. Então, são muitas vezes manifestações de pessoas que conhecemos de uma forma ou de outra, tá? E são pessoas, tá, que têm uma influência na gente. Agora, muitas vezes, vocês vão ver que aparecem seres alienígenas também. Então, depende disso. Quando você está se comunicando, você não tem controle ainda de quem você está chamando. Então, depende aí do outro lado, que está enviando a conexão com você. Porque tem que haver uma conexão, tem que ser um vortex com entrada e com uma saída. Na entrada, transmite. Na saída, recebe.
quando vocês estão vendo aquelas formas de luz que se formam, porque olha, a transcomunicação instrumental já deixou várias e várias provas, evidências da funcionalidade dela. Quer dizer, você não está simplesmente imaginando. Por quê? Porque você documenta isso, documenta com fotografias, documenta com filmes, documenta com gravações de áudio. Quer dizer que então você vê, é uma comunicação real. Sim. Não é uma ilusão da pessoa ou nada parecido. Está comprovado cientificamente de que existe uma comunicação através de algo semelhante a um buraco de minhoca. Não exatamente o processo de um buraco de minhoca, mas seria como um microvortex. Esse microvortex permitiria acesso a distintas dimensões. Então, existe uma possibilidade de que esse link se conecte ao necroverso. Que é o necroverso? É a realidade da onde estão os seres que já partiram daqui. E existe essa comunicação com o necroverso. Mas também, ao mesmo tempo, existem seres extraterrestres que têm a capacidade de decodificar essas frequências. E quando ele vê que esse, não digo buraco de minhoca, mas semelhante a isso, está aberto, eles buscam também se representar e se fazer presentes. Então, por isso que existem vezes que seres alienígenas aparecem no processo de transcomunicação instrumental. Quem pratica isso conhece bem e sabe bem do que eu estou falando. Eu já recebi telefonema. Meu telefone tocou, meu celular. Aí eu fui ver quem era, não aparecia nenhum número, estava em branco. Eu atendi e era um monte de voz misturada, falando muito rápido, e não dá para entender nada. Eu coloquei para gravar e depois eles não paravam mais de falar. Eu tentava desligar o celular não desligava. Aí eu consegui desligar o celular desligado, continuou falando. E aí eles ficaram umas 3 horas falando até que pararam. E aí depois eu fui colocar no editor, ouvir, dar uma editada, tirar um pouco do ruído que fica no fundo, e realmente eram seres extraterrestres falando comigo. Inclusive, eles falavam que eles estavam numa batalha, lutando com uma nave, e eles comentavam, olha, ela vem vindo, não sei o quê, não sei... sabe, uma coisa assim meio maluca mesmo, né? Mas... Deixa eu comentar uma explicação do que passou com você. Primeiro, como seria isso possível num telefone celular? Simples. É um aparelho que capta o quê? Frequências de sinais eletromagnéticos. Esses seres são capazes de manipular ondas fortíssimas eletromagnéticas. Então é muito fácil que eles estabeleçam uma comunicação direta ao sistema sem necessidade de usar as frequências que as torres de radiocomunicação estão transmitindo. Então eles não estão usando as torres, mas sim o aparelho. Por quê? Porque eles estão direcionados naquele aparelho. No momento que eles obtêm a frequência do aparelho, eles são capazes de estabelecer um processo de comunicação. Independente de você ligar ou desligar o aparelho, você não está conectado numa fonte normal de radiofrequência. Você tem um aparelho ali, a energia deles chega naquele ali, independente dele desligado, eles vão continuar tendo acesso aos alto-falantes. Eu fiquei impressionada. Eu falei, gente, meu celular está desligado e não para de falar. Justamente por isso. E o problema das vozes que se estavam uma em cima da outra é o fato de, quando eles estão estabelecendo sua comunicação, o que passa é que são várias frequências distintas que se interconectam. E quando se interconectam, dá essa confusão. Agora vamos falar do conflito, que estavam dizendo que uma nave estava atacando a outra. Está registrado que vários conflitos entre naves estelares já foram documentados. Normalmente são conflitos dos rebeldes e da Federação contra os caóticos. Quem são os caóticos? São dissidentes da Federação, dissidentes dos rebeldes. Então, por que eles são dissidentes? Porque eles não concordam com as diretrizes das organizações de onde eles vieram. E esses caóticos são responsáveis não somente pela abdução. A abdução humana é feita por eles, mas também a mutilação de animais. E eu disse, então, por que eles mutilam animais? Por que eles usariam animais? Eles estão fazendo experimentos genéticos de todos os tipos. E, por exemplo, o gado é o mais comum. Então, por isso que a mutilação do gado é a mais comum que existe, porque são mamíferos, como a gente. Então, é possível que eles estejam trabalhando com processos evolucionários. Isso foi interessante, esses latidos e coisas assim. Escutou agora?
Temos aqui uma outra pergunta aqui da Ufologia Express. Valistor é um ser dimensional de Vênus. Ah, não, já foi feita essa pergunta. Já, a próxima pergunta é essa daqui, ó. Brasil, pátria amada. Sobre abduções, é possível um aprisionamento de qualquer corpo, físico, etérico, astral e inclusive o mental, que não tem limites. Mas o eu superior pode resolver esse problema? Essa aqui é a coisa, ok? Um aprisionamento de qualquer corpo físico é possível. O etéreo é mais complicado, porque estamos falando de uma coisa que não é física. Se não é física, normalmente é uma frequência, e é uma frequência energética, distinta. Então, às vezes, funciona com um campo eletromagnético suficiente, mas outras vezes não. Então, tem que fazer uma combinação de um campo gravimétrico com um campo eletromagnético. E, às vezes, nem isso é efetivo. Uma coisa é o corpo físico ou etéreo, mas o corpo astral é ainda mais complexo. Porque o corpo astral ele está ocupando 2 ou 3 planos existenciais simultâneos. Como é isso? Ele está na forma física longe. Esse corpo astral é uma projeção do corpo físico, mas ele está em forma etérea, que é a consistência do corpo dele. Mas a energia que faz ele funcionar é a energia mental. Então se torna como que um triunvirato de 3 coisas, onde o físico, o etéreo, tá? Porque o físico é o que está produzindo. O etéreo é a manifestação. O astral é aquela forma intermediária entre dimensões. E, finalmente, o mental é aquele que dá a energia que conduz tudo isso. Então, é um processo que se multiplica. E é um processo intrínseco, onde um e outro está. O que é o eu superior? O eu superior é a capacidade de tu atingir uma ascensão espiritual. Os grandes mestres do passado, como São Germain, Buda, vamos dizer até Jesus. Jesus era divino, mas também era um eu superior. Ele tinha uma parte humana, a parte humana dele, mas ele não era somente humano, ele era humano, mas também era divino. Mas dentro da parte humana, o eu superior dele estava bem ativado. Então, o que passa com o eu superior é o controle absoluto, não somente de você como ser, como da extensão dos seus pensamentos e das suas capacidades de manipulação mental. Basicamente, isso seria o eu superior. Que outra pergunta temos para aí, Jaque? Mirante Maate perguntou, professor, se naves estão aparecendo em instalações militares com mísseis nucleares pelo globo, o senhor saberia dizer quais são as intenções dos extraterrestres com relação a esses armamentos? Eu penso que se torna um pouquinho óbvio aí, porque uma coisa é certa. Se eles estão aparecendo ali, é para demonstrar o fato de que eles são capazes de interferir diretamente, no caso que uma decisão nuclear fosse tomada. Porque uma decisão nuclear seria a aniquilação da população terrestre, inclusive do país que dispara os mísseis. Porque é um processo que englobaria todo o planeta. Ou seja, a mesma pessoa que disparou os mísseis ia tomar essa radiação mais tarde de volta para si mesmo. Então é um suicídio. Quantas vezes vocês escutaram naves alienígenas em bases militares que tinham mísseis nucleares? Em algumas vezes, essas bases foram totalmente desativadas. Nem os geradores de emergência funcionavam. Então, sim, é uma relevância que existe, que esses seres estão aqui observando, e, obviamente, usando essas armas nucleares, eles não têm a mínima chance de se defender deles. Mas o ser humano tem muitas outras formas de defesa que eu não posso debater aqui, mas que fazem as armas nucleares não serem tão relevantes assim. O que mais que temos? Trancou de novo. Eu desliguei o microfone. Ok. Porque o cachorro estava latindo. A próxima pergunta é do Joaquim Aleir Amorim Custódio. Professor, certa vez li em um artigo que Jorge Adamski não tinha umbigo. Será que não era humano? Eu diria o seguinte, que eu não tive nenhuma informação sobre o fato de Jorge Adamski não ser humano. Mas seres sem umbigo, humanos sem umbigo, também podem ser clonados, resultado de uma clonação. Porque quando tu clona, tu não tem cordão umbilical. Tu é criado numa substância
nutritiva, tá? Num processo distinto. Ele não usa o cordão umbilical. Mas agora, te dizer que a dança quer isso, eu não tenho o material adequado para te dizer. Tudo que eu posso dizer é uma coisa. Ele foi enterrado com as honras maiores possíveis no cemitério dos heróis americanos. Se tu visita a tumba de George Adamski, lá em Arlington, Virgínia, você vai descobrir que é uma tumba que tem todos os mais altos respeitos do governo americano. E para eles fazerem isso, tem que ter uma razão. Então, eu penso que talvez George Adamski fosse muito mais que simplesmente um mero homem. Não posso te dizer que ele foi um extraterrestre ou mesmo um híbrido, mas ele podia ter sido mutante ou podia ter sido até um clone. Te afirmar que eu sei, eu não sei. E não ficar te dizendo uma coisa que eu não tenho certeza. Que a minha obrigação é te dar a informação mais correta e precisa. Então, entre a informação mais correta e precisa eu não tenho os dados suficientes. Eu posso levantar teorias e apresentar hipóteses. Mas confirmação eu não posso te dar porque eu não tenho. Tá bem? Professor, agora eu vou deixar o senhor tomar uma aguinha para mim passar os recadinhos para o povo, tá? Tá muito bem. Vamos lá. Então, vou lá. Bom, pessoal, aqui no link da descrição da live, no link, aqui na descrição, embaixo na descrição da live, nós temos o link do grupo dos amigos do professor Jefferson, tá? É um grupo onde a gente conversa, troca ideia, fala sobre o professor. É um grupo só, tá? A gente poderia montar diversos sobre vários assuntos diferentes, mas é só um grupo para não ficar aquela coisa confusa. Então, quem quiser fazer parte do grupo dos amigos do professor Jefferson, o link está aqui, o primeiro link da descrição da live, tá? É um grupo bem bacana, bem legal, um grupo de ajuda, um grupo de troca de ideias. Para quem não sabe, o professor está com câncer, ele está fazendo tratamento e a gente está, né, tentando ajudar o professor, porque o professor não tem nenhum tipo de renda, né? E a gente está nessa batalha, nessa luta para dar uma vida melhor para o professor, porque ele merece, né? Depois de tanto tempo preso lá na área 51, sofreu muito, coitado do professor, e ele aguentou firme, e o objetivo de vida dele hoje é passar tudo que ele aprendeu lá. Porque ele fala, eu sofri muito, mas o meu sofrimento valeu a pena, porque hoje eu posso passar para vocês muito conhecimento. Então, quem não está no grupo ainda, pode entrar lá no grupo, o link está aqui. E nós também temos um link aqui na descrição, que é de uma rifa que nós estamos fazendo para ajudar o professor, tá? Eu vou mostrar, são 4 livros, vou pôr aqui, ó, indicados pelo professor. Agora eu não vou conseguir ler porque eu estou com outro óculos, mas aqui é Conectando-se com os Arcturianos, o livro perdido de Enki, Os Deuses Eram Astronautas, e esse daqui é muito pequenininho, alguma coisa de um físico respondendo às dúvidas, né? Acho que é mais ou menos alguma coisa assim. Mas vocês vão entrar no link da rifa, que está aqui na descrição, e aí vocês vão ver direitinho. Então, vocês estão concorrendo a 4 livros, tá? O valor da rifa é R$10. Deixa eu passar aqui para a próxima. Peraí, tem mais coisa. Aqui é a descrição dos livros, né? Então, como eu disse, o livro perdido de Enki, Memórias e Profecias de um Deus Extraterrestre. Aí a descrição é, o passado irá se tornar o nosso futuro? A humanidade está destinada a repetir os eventos ocorridos em outro planeta durante a Terra? Distante da Terra? É que minha webcam está bem na frente, está me atrapalhando. Aí tem o outro livro que é Conectando-se com os Arcturianos, Resposta de um Astrofísico e Os Deuses Eram Astronautas. Aí aqui, nós já vendemos 81 números, são 200. Então, a gente precisa da colaboração de vocês para terminar essa rifa, que depois nós vamos fazer uma rifa muito top, com um prêmio, assim, maravilhoso. Aqui estão os números que já foram comprados. Como vocês podem ver, foram vendidos 81 números e nós temos ainda 119 para serem vendidos, tá? E o mais interessante de tudo isso foi que o professor falou assim para mim, então vamos dar um brinde para quem ganhar a rifa. Aí falou assim, quem ganhar a rifa vai ter uma videochamada comigo pelo WhatsApp e vai poder conversar comigo e fazer várias perguntas para mim. Então, o brinde da rifa, para quem ganhar a rifa, vai ser uma videochamada com o professor, né, professor? Isso mesmo. Vamos estar aqui respondendo todas as perguntas das pessoas e vou estar exclusivamente dando uma atenção especial para as pessoas. Já pensou? Uma pessoa só com o professor vai poder perguntar o que ela quiser, né? E o professor vai responder dentro das possibilidades dele.
Mas é um prêmio melhor que os 4 livros, né, professor? Não, os livros são interessantíssimos, eles são muito bons. Mas Mas aquilo o seu que... conhecimento é bem interessantíssimo também, professor. Muito obrigado. Eu estou à disposição das pessoas. Agora mesmo, se vocês têm perguntas, façam, eu vou tentar responder da melhor forma que eu posso. Tem mais pergunta aqui, ó. A Cibele MR. Professor Jefferson, como funcionava a transcomunicação feita por Chico Xavier? Era com o necroverso que o senhor citou? Exatamente. Ele era capaz de entrar em contato com esses espíritos, mas não eram qualquer espíritos, eram espíritos que estavam em uma escala evolutiva superior. Você sabe que Chico Xavier, ele sempre teve essa capacidade de ter acesso a esses seres iluminados, então ele tinha essa conexão com o necroverso. Um detalhe interessante é que na passagem do Chico Xavier, quando estava no hospital, quando ele passou, está documentado que um raio de luz estranho, como se fosse um corpo que flutuasse, entrou rapidamente no quarto, na janela que ele estava. Isso foi filmado. Então não sou eu que estou dizendo, isso foi filmado. Se vocês buscam na internet, vocês vão encontrar. Quer dizer que foi uma coisa interessante. No momento da passagem dele, houve uma manifestação espiritual de tanta envergadura que foi possível ser documentada em filme. Então vocês vejam, sim, Chico Xavier tinha uma conexão com o necroverso de uma forma que a gente não pode imaginar. O microfone. É que o cachorro late, eu desligo o microfone e esqueço de ligar o microfone. A Zelma Rota está perguntando. Será que pode botar no short para que eu possa ler quando ela pergunta? Ah, sim, tá. Vou colocar. Está enxergando, professor? Sim. Uma vez eu fiz uma pergunta, deve ser quem eu sou. Em segundo, me transformei em elétrons e pensava. E me vi em um braço de Orion. Eu era energia e não tinha forma física. Então você viu como você realmente é. Porque somos todos seres energéticos. Até mesmo a matéria que compõe o nosso corpo nada mais é do que energia. Os átomos estão próximos uns dos outros, te dando a ilusão de solidez. Temos um campo de integração, tá? Existem metapartículas chamadas gluons, G-L-U-O-N-S, gluons. Esses gluons que possibilitam que a matéria se torne coerente. E quando a matéria se torna coerente, te dá a ilusão de ser física. Isso foi interessante agora. Tu viste esse somzinho que apareceu? Parecia uma pessoa chorando. Parecia uma pessoa chorando. Nossa, eu tô sozinha aqui, não tem ninguém comigo não, no seu cachorro. Foi interessante. Vocês escutaram? Quem escutou aí do shot? Não. Então fui eu só. Tá bem. Terminou a resposta já? Sim. Então somos seres de forma... a nossa forma física, ela é uma ilusão. Somos seres energéticos. Então vamos ver. A próxima pergunta é da Shirley, terapeuta integrativa. Professor, vamos ver se voltamos Podemos voltar? Aqui. Vamos lá. Pode ler, por favor. Professor, uma vez na mesa estelar, a terapeuta disse que tenho um clone astral. Qual seria a finalidade desse clone? Tá. Um clone astral, quando ocorre, que não é uma coisa muito comum, quer dizer que existe uma representação sua num plano astral distinto. Quando isso passa, porque é necessário que você complete uma missão pessoal. Então, existe uma entidade que está tentando comunicar-se com você. Então, a produção de um clone astral seria que é a representação de você, uma forma de avatar. Mas esse ser não está interessado no clone, está interessado em você. Então, seria uma forma de que você pudesse contatá-lo, entrar em contato com esse ser que está te buscando. Eu penso que é algo bem interessante, verdade que sim. Essa é a resposta. O que mais tem? Microfone. Adriana Jungers. Professor, e os chips? Eu tive um removido no canto direito do olho direito. Os chips normalmente são resultado de uma abdução. Se você tem um chip que não botou aí mesmo porque você quis, você foi abduzida. E esses chips teriam uma relevância. O Dr. David Jacobs, em Pensilvânia, que é amigo de Bud Hopkins, ele é especializado em como diz, em contatos assim de 4 graus.
E ele tem uma coleção enorme desses chips que ele vai coletando. Alguns parecem como fossem uns vidrinhos pequenos transparentes, mas quando olhados no microscópio eletrônico, você vê que eles têm nanocircuitos dentro deles. É algo fantástico. Eles são carregados, a energia que eles têm é tirada do próprio corpo da pessoa. A própria carga eletromagnética é o que sustém o chip que está levando. Pode ser chips de controle, pode ser chips de localização e pode ser chips sensoriais, que têm habilidades de aumentar a capacidade psíquica. Tudo isso é possível. A Yasmin Vincentina, deixa eu colocar aqui, ó. As energias negativas no nosso país está imensa. Como nos proteger e defender dessa negatividade e combatê-la, professor? Eu digo o seguinte, tudo depende de cada um. Um diz, mas eu sou uma pessoa só, o que eu posso fazer quando milhões de pessoas pensam de uma forma? Eu diria para ti, primeiro você não está sozinho. Depois, uma jornada de 1 milhão de milhas empieza com o primeiro passo. Você pode fazer a diferença. Te dou um exemplo. Se você levanta para amanhã, passa com a pessoa, dá um sorriso e diz bom dia, a pessoa se sente bem. Então, logo que essa pessoa, quando encontre outra, dê um sorriso e diga bom dia também. Agora, você passa a pessoa com a cara amarrada e diz sai da frente, como você quer que a pessoa vai reacionar? Ela vai dizer também, quando veja outra, sai da frente. Então, somos causa e consequência das ações do que fazemos. Se as energias negativas no país estão assim, o que a gente pode fazer para se proteger e defender de tudo isso e combater a isso? Um sorriso, uma amabilidade, uma empatia, são elementos fundamentais que vão tratar de estabilizar a situação dessa pessoa. Então, você pode fazer a diferença. Como você faz a diferença? Simplesmente isso. Seja positivo e transmita a positividade. E a positividade retorna para ti. Agora, se você diz que isso não é problema seu, ou que eu estou interessado no meu problema, não dos outros, aí perpetua o quê? O grau de negatividade. Então, por isso o país está como está. Porque as pessoas, em vez de pensarem que somos todos unidos em um grupo, uma grande família de irmãos e irmãs, as pessoas dizem primeiro eu, depois você. E assim não está bem. Então pense em uma coisa, somos todos causa e consequência do que pensamos e principalmente do que fazemos. Então vamos ver com certeza o que estamos fazendo e a partir daí então vamos saber o que tem que ser feito. Compreende? Essa seria a resposta. Aqui tem uma próxima pergunta do Mirante Maate. Professor Jefferson, é possível que a presença de alguns extras possa, por ressonância direta das suas poderosas mentes, interferir nas mentes de contatados, ampliando-lhes capacidades mentais? Eu diria que sim, por um detalhe, porque todas as pessoas que tiveram e mantiveram contatos constantes são pessoas que naturalmente vão ter suas habilidades psíquicas aumentadas. Então, a pessoa normalmente se sente mais sensitiva a coisas e às vezes se manifesta um fenômeno também. Mas sim, eu diria que isso, que não é que eles estão interferindo na mente dos contatados. Eles estão compatindo com a mente dos contatados. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui para baixo, que eu estou seguindo a sequência, né, para não perder nenhuma. O Ufologia Express pergunta, professor, será que somos mamíferos? Nós somos primatas, mamíferos, bípedes, antropóides e pertencemos à classificação dos Homo sapiens. Mas sim, somos mamíferos. Vamos ver, seguindo a sequência. Peraí, deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. William Wellington Carlos. Boa noite. Eu consigo ver a invisibilidade dos discos voadores. Eu posso ajudar de alguma forma? Sempre, toda ajuda é muito boa. A invisibilidade que você pode detectar se dá porque você tem a chamada visão além da visão. A visão além da visão não é uma visão óptica. A visão além da visão é uma capacidade de percepção onde mesmo que eles estejam usando elementos com frequências que mascaram a presença deles ali, fazendo as naves literalmente invisíveis, você tem a capacidade de percebê-las. Então você, de verdade, consegue vê-las, porque você não está vendo com seus olhos, você está vendo com sua mente. E como você pode ajudar? Pois tremendamente. Toda ajuda é muito bem-vinda. Estamos num processo contínuo de aprendizagem.
Então, seria o caso de você entrar em contato com a gente e ver o que a gente pode fazer e como você poderia ajudar. Tá, vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. O Paulo Lima. Falam-se muito nas arcas, uma na Ucrânia, são reais? Sim, são reais. As arcas da Ucrânia são naves espaciais que são verdadeiras bibliotecas. Elas foram deixadas há milênios atrás. A arca da Ucrânia está na região de Kherson, no sul da Ucrânia, numa região de parques exclusivas, e diria que essas naves estão se ativando. Não estão se ativando para sair voando, elas estão se ativando para liberação de informação. Sabe-se que a arca da Ucrânia, a arca da Rússia, as duas arcas norte-americanas e a arca chinesa já estão num processo de ativação. Mas sim, elas são reais e trazem um conhecimento que não tem preço. O Mirante Maati, lembra que o senhor falou que tinha escutado uma voz? Uhum. Ele falou assim, voz metálica, acabou de se manifestar. Sim, eu escutei. Aí o Paulo falou, ouvi novamente. Aí a Cristiane falou, estou ouvindo bem. Aí a Joana falou, ouvi também. Sim, porque se quedou Todo uma mundo gente... ouviu aqui, ó, estão falando. Por isso que eu estou dizendo, isso não é passando agora, isso passou já há algum tempo. Eu penso que é uma forma de transcomunicação que estamos passando no meio do programa ao vivo. Isso sim é bem interessante. Aí o Ufologia Express pergunta, e o nosso cérebro reptiliano? É parte da nossa herança como quimeroides. Como o Jaguar Collector, nós também somos quimeroides. A gente tem um cérebro reptiliano, a gente tem uma flora intestinal, somos seres mamíferos, mas também somos onívoros, que comemos um pouco de tudo. Temos metais, como ferro, como iodo e outros tantos dentro da gente. Temos minerais, quer dizer, imagina, somos seres que somos minerais, vegetais e animais num corpo único. Então, a realidade humana é muito mais complexa do que a gente imagina. Eu estou vendo aqui que tem uma Tatiane que fez uma pergunta, só que eu acho que ela não colocou ponto de interrogação no final. Aí acabou passando direto, porque para mim ver que se é pergunta, eu olho se tem ponto de interrogação. Se ela não colocou ponto de interrogação, deve ter passado. Então, eu peço para ela que coloque a pergunta novamente para mim poder ler. E aqui, por enquanto, parece que são essas. Aí o pessoal comentando dos barulhos, né? Isso sim, é interessante. Voz metálica. Vimos, então, só para recapitular, tá? Os níveis tecnológicos de escala 1, que são as telepresenças, aquelas que eu falei para vocês, dos avatares holográficos que eles criam e mandam à Terra. Escala 2, os biorobôs, aqueles robôs biológicos que estão interacionando. Na escala 3, são os alienígenas físicos, aqueles que de verdade estão fisicamente aqui, não são representação holográfica nem nada. Temos a representação dos transdimensionais, que já comentamos, e agora me gostaria de comentar com vocês sobre os tecno-orgânicos. Os tecno-orgânicos seriam como androides com consciência. Imagine que ele tem um corpo de androide, mas tem uma essência, uma alma alienígena, controlando esse corpo. Existem civilizações que fazem isso. Agora, como que elas constroem um androide se elas não têm corpo físico para a produção? Porque eles podem simplesmente controlar outras pessoas, e essas outras pessoas, então, seriam as que construiriam o androide. E quando o Android esteja preparado, eles então podem se associar com ele e dessa forma interacionar no mundo físico. Mas basicamente seria isso. Os tecno-orgânicos são formas de vida que simulam equipamentos e instrumentos variados. Por exemplo, naves extraterrestres que não são fabricadas. Elas crescem, elas nascem e também morrem. Imagina uma nave interestelar capaz de ir de uma estrela para outra, mas é um animal. Como que o animal resiste ao espaço? Porque ele é próprio para isso. Dependendo do sistema genético do animal, o vácuo não é um problema. Parece uma coisa impossível de se conceber, mas isso que eu quero que vocês imaginem. Quando estamos falando de extraterrestres, ou de alienígenas em geral, a gente não pode pensar dentro da caixa. Temos que pensar fora da caixa. Que quer dizer o quê? Temos que buscar soluções, por mais estranhas que elas possam parecer. E, normalmente, quando a gente sai da chamada lógica e razão humana, a gente descobre que a lógica e a razão humana, ela depende de uma série de circunstâncias. Quando a gente fala de extraterrestres, essas circunstâncias são variáveis.
Então, por isso a gente pensa que sabe muita coisa, mas no final não sabe tanto assim. O que mais que temos aí? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Adriana Jungers, não sei como é que se soletra. Jungers. E o experimentos do Vale do Silício? Puxa, quantos experimentos eles têm? Pois, de todos os tipos. Eles têm experimentos transdimensionais, eles têm experimentos de aumento da capacidade psionica numa pessoa, eles têm experimentos que estão buscando trazer vida artificial sintética. Quer dizer, são vários experimentos, quer dizer, tem que ser mais preciso na pergunta. Me dá um pouquinho mais de latitude na pergunta, eu te dou uma resposta mais definida. O Marcos Antônio, essa vibração com o extraterrestre é igual à frequência de rádio? Similar, mas não exatamente igual. Porque a frequência de rádio, ela vai pegar em duas bandas. Ela está na frequência extremamente alta ou extremamente baixa. Ao passo que a dos extraterrestres, eles variam até de frequências dimensionais. Então, enquanto as frequências de rádio são limitadas à banda eletromagnética, as frequências terrestres se tornam transdimensionais porque elas transcendem a física normal nossa. Essa é a diferença. Som metálico de novo. Eu ouvi aqui também. Doris, espera aí, deixa eu ver aqui. A Doris pergunta: professor, sabe a respeito de humanos que aqui são biológicos e que possuem partes robóticas em seu corpo astral? Isso é possível? Eu diria o seguinte: se tu tem uma parte robótica no corpo astral, por que tu teria? Porque a parte robótica, ela tem uma função de substituir uma parte física perdida, que é a parte do que faz um ciborgue. O que é um ciborgue? Ciborgue é uma pessoa que tem elementos eletrônicos que vão ajudá-lo a compatibilizar uma realidade normal. Existem tecnologias etéreas, mas apenas que eu não entendo por que elas se aplicariam como prótese, como parte de um corpo astral. Elas podem ser instrumentos astrais que a pessoa projeta, mas partes do corpo não seriam necessárias. Tá. O Mirante Maat, professor Jefferson, o grupo aqui no chat deve focar em algum pensamento para o contato metálico manifestar-se? Tem alguma sugestão? Eu diria o seguinte: por mais que a gente se concentre para isso, como aqui não existe uma coerência de pensamento, porque quando digo coerência, quer dizer que todas as linhas mentais nossas tinham que estar ajustadas no mesmo padrão energético. Aí sim podemos influenciar a voz metálica, mas não é assim. Tá. A Márcia aqui está dizendo que não são espíritos humanos desencarnados. Não, não são. Não são, porque a gente conhece a diferença. Se nota bem a diferença. É. Que uma pessoa desencarnada opera numa frequência distinta. Essa não. Essa se vê que é uma frequência alienígena. É totalmente diferente. A gente que faz transcomunicação, a gente logo percebe. Ah, claro, isso se nota de longe. Não tem nem como Bom, professor, eu acho que já foi tudo respondido. Não queremos cansar muito o senhor. Já tem 1h50 e 1h40 de live, tá? Então, eu gostaria que o senhor se despedisse. Eu digo para vocês agora, tá? Vamos começar uma série de lives aqui nesse canal. Essa foi só a primeira delas. E os temas que eu abordei hoje, tá? Foram da forma mais simples que havia para a gente começar. Agora, vamos progredir com o material apresentado. Então, eu quero que vocês vejam que a partir de agora, vocês têm um encontro semanal com a gente aqui. E a única forma que não seja possível que eu não esteja em condições é se vocês sabem que, como eu estou padecendo de câncer, então, às vezes, pode ser que tenha algo que seja mais além da minha capacidade. Mas enquanto eu tenho a força, enquanto eu esteja aqui, vocês me têm aqui. Por isso que eu digo, essa é uma série que estamos começando nesse canal e vamos levar continuamente mais e mais informação para vocês a cada semana. Tanto que agora eu vou preparar algo inédito para vocês, vou passar para a Jaque vai ter uma semana inteira para trabalhar na divulgação disso. Porque eu digo o seguinte, essa live de hoje que a gente fez foi totalmente inesperada. Foi feita no momento, a gente fez isso o quê, Jaque? Em menos de 48 horas? Mais ou menos. Quer dizer, imaginem, isso sem preparação, sem planejamento, sem nada. Imagine com planejamento e preparação que tipo de material a gente vai apresentar para vocês. Por isso que eu digo para vocês que estão aqui no momento, se preparem que vão ter coisas muitíssimo mais interessantes e muitíssimo mais informativas.
Porque a ideia é nunca repetir a mesma coisa, mas um constante estado de diversificação, onde estamos apresentando para vocês o melhor que podemos, ok? Então, mais uma vez, antes de me despedir, eu peço para vocês, põe o like, não custa nada, põe o like, por favor, ajudem o canal, ajudem a Jaque, ajudem a mim. Vão lá, dar esse likezinho para o vídeo. Vamos nos subscrever ao canal. Por quê? Porque esse é um canal de luz. É um canal que está aqui transmitindo energias positivas, vibrações de crescimento constante. Então, façam parte da nossa família, subscrevam ao canal. É importante. E apertem o sininho. E quando põem a opção do sininho, ponham todas. Porque assim a gente mostra para o YouTube que esse é um canal que vale a pena assistir. Então, por favor, façam isso por a gente, por mim, por a Jaque, e pelo amor de tudo que vocês gostam de escutar e aprender. Todos aqui, falem com seus amigos, falem com seus familiares, vejam as pessoas que vocês conhecem que gostam desses temas. E digam para eles, vamos ver aquela live, porque aquela live vai trazer alguma coisa diferente, algo que não se vê nos outros canais. Então, por isso, é o princípio de muita coisa que vocês estão preparados. Eu posso garantir para vocês, cada live nossa vai ser uma surpresa. Cada live nossa vai ser algo que vocês não sabiam. Estamos preparando eventos especiais. Muito pronto vocês vão ter todo tipo de informação que vocês nem podiam imaginar. Informações que envolvem governos, conspirações, apenas que não fazemos teoria de conspiração. As nossas conspirações são documentadas. Então, vejam, a gente está dando aqui uma informação muito maior do que vocês encontrariam em outros canais. Então, por favor, façam o que eu digo. Falem desse vídeo. Peçam às pessoas que venham vê-lo, porque alguma coisa elas vão aprender. Ok? Mesmo com as vozes, ver as vozes metálicas, mesmo os problemas que a Jaque teve no computador, e a gente seguiu adiante. Não, e minha luz estava piscando, e meu batom voou longe. Porque isso tudo são manifestações. Vocês vejam, se essas manifestações ocorrem no ar durante uma live, então imagino que outras coisas não vão acontecer. Vocês estão aqui para grandes surpresas. Então eu digo para vocês, se preparem, porque estamos aqui, mesmo que estejam nos monitorando, mesmo que estejam nos observando, mesmo que estejam nos vigiando, a gente está aqui para ficar e crescer. E vocês não vão nos parar. Por quê? Porque estamos com a luz. E quem tem a luz não teme a escuridão. Verdade. Então, eu deixo para vocês um grande abraço. A gente vai se ver de novo pronto, com alguma coisa surpreendente que vai deixar vocês pensando. Ok? Então, se eu estou em condições, eu dou essas lives. Se eu não puder, não é que eu não queira, é que eu não posso. Mas do que dê de mim e dentro do que eu possa, eu vou me esforçar ao máximo. Ok? Se vocês podem colaborar com a rifa, eu agradeço para vocês de coração. Ok? Mas vocês vejam uma coisa. Eu não estou aqui como se para pedir para vocês coisas. Estou aqui para oferecer coisas. Estou aqui muito para importante, né? Obrigado. Eu estou aqui para compartilhar meu conhecimento com vocês e levar adiante todo esse trabalho que estamos fazendo. Ok? Mas eu agradeço para vocês, do fundo do meu coração, a presença de todos que estavam aqui no Brasil, fora do Brasil. Saibam que somos todos uma grande família de irmãos e irmãs que estamos crescendo no caminho da luz. Então, uma boa noite para vocês. E lembre do que eu digo, vamos apoiar o canal da Jaque. Vamos fazer esse canal ficar mais forte ainda. Já é forte, mas vai ficar muito mais forte ainda, porque tem vocês. Vocês são nossa força. Vocês são nossa família. Vocês são o nosso futuro. Então, até a próxima. E a gratidão maior do mundo por vocês. Gratidão, professor. E aí eu gostaria de aproveitar e falar novamente da rifa, que o link da rifa está aqui na descrição da live. Quem... Gente, que isso? Um barulho estranho, né? De novo. Então, eu queria... Perdi até o fio da meada. Avisar novamente que o link da rifa está aqui na descrição. São 4 livros escolhidos pelo professor, a R$10 o número. Vendemos 81 números, são 200, então a gente tem ainda um pouco mais da metade para vender.
E quem quiser participar do grupo dos amigos do professor Jefferson, que acabaram de perguntar aqui no chat se tinha algum grupo, tem um grupo sim, o grupo também está aqui na primeira descrição, acho que a primeira linha já é o link do grupo, e depois vem o da rifa, tá? Então a gente vai receber todos vocês muito bem nesse grupo, é um grupo maravilhoso, um grupo de luz, um grupo iluminado, de pessoas cheias de amor, cheias de carinho. Então, todos vão ser muito bem recebidos nesse grupo. Ah, e mais um detalhe, quem ganhar a rifa, os 4 livros, vai ganhar de brinde 1 hora de videochamada sozinho com o professor, para poder tirar todas as dúvidas, vocês vão poder fazer um monte de perguntas para o professor. Tá bom, pessoal? Muito obrigada a todos, gratidão, muito amor, muita luz para vocês, e até a nossa próxima live. Gratidão, professor.